Nesta aula 9 da série Fundamentos da Teoria de Preços, vamos falar sobre a lei de demanda. Devemos lembrar que lá na aula 2 já apresentamos os postulados do agente econômico, os postulados de Altman, e eu recomendo que você veja novamente aqueles postulados que estão disponíveis na aula 2. É importante lembrar que toda quantidade consumida, demandada, ela é uma taxa, é um nível de consumo do bem por período, por exemplo, por semana. Então, quando a gente diz que a gente consome 5 laranjas e 3 peras, isso quer dizer que ele consome 5 laranjas por semana e 3 peras por semana. Se a taxa marginal de substituição de laranja por pera é de 3:1, isso quer dizer que ele está disposto a sacrificar o consumo de 3 peras na semana para, em troca, ter um consumo adicional de 1 laranja por semana, a partir da quantidade inicial que ele já consumia de cada bem. E essa taxa de troca é a valoração marginal. Então, lembrando aqui as definições, o valor marginal de X, de um bem X, quando a gente já tem uma quantidade X0, é o quantum de outros bens, que a gente está supondo que é um bem só, o Y, é o quantum de Y, que o indivíduo está disposto a sacrificar no período, por exemplo, na semana, de modo a permanecer indiferente. E o preço do bem X relativamente a Y, o preço tem que ser sempre visto também de forma relativa, nunca de forma absoluta. O preço de X relativamente a Y é a taxa a qual o indivíduo pode efetivar a troca. Então, nós temos aqui as equações fundamentais do consumidor, no que concerne a sua decisão de consumo de bens no período. É o ΔY sobre ΔX igual ao preço relativo dos bens e o seu conjunto orçamentário. Observem que a gente está usando aqui é o ΔY sobre ΔX, que é um conceito real. Ele é baseado em quantidades. Então, para você consumir um ΔX adicional na semana, você está disposto a sacrificar o consumo de ΔY de outros bens ou do outro bem, se a gente for fazer o gráfico de dimensão 2, na semana, de modo a permanecer indiferente. É essa taxa de troca entre consumos de bens que tem que ser igual ao preço relativo. Essa é a decisão ótima. Por quê? Porque se acontecer de nós termos uma desigualdade, ΔY sobre ΔX, menor do que o preço relativo de X com Y, o que vai acontecer? Você tem essa desigualdade aqui. Passa o preço de Y multiplicando e passa o ΔX multiplicando o preço do bem X. Então, nós vamos ter aqui no lado esquerdo o quanto que o indivíduo economiza, porque ele deixa de consumir um quanto ΔY na semana, e cada unidade desse bem tem um preço PY, então esse produto é o quanto ele economiza na semana, ao sacrificar o consumo ΔY do bem Y. Por outro lado, ele vai adquirir uma quantidade ΔX adicional ao preço unitário de PX, ao quanto ele vai gastar. Então, se nós tivermos essa desigualdade que está ilustrada aqui, o quanto ele economiza é menor do que o que ele gasta. Então, não vale a pena ele aumentar o consumo do bem X, sacrificando o Y na semana. O que vai valer a pena é o contrário, ele reduzir. Se, por outro lado, nós tivermos uma desigualdade do tipo maior, ΔY sobre ΔX é maior do que preço relativo, vai acontecer a desigualdade reversa, ou seja, o que ele gasta vai ser menor do que aquilo que ele está economizando. Então, vale a pena ele aumentar o consumo do bem X, sacrificando o consumo de bem Y na semana. Então, é evidente que, dadas essas considerações, a decisão tem que ocorrer no ponto que
as taxas são iguais. A taxa marginal de troca tem que ser igual ao preço relativo, e temos uma outra restrição, que é dada por um tipo específico de conjunto de oportunidade, que é o que nós chamamos conjunto orçamentário, quando as trocas são realizadas no mercado, via transferências de direitos de propriedade e com os preços especificados. Então, nós temos essas duas equações, e com isso a gente pode determinar a solução do problema. Você tem a condição de que o valor marginal de X é o quantum de consumo de Y que você sacrifica de modo a ficar indiferente, então você está fixando uma curva de indiferença. Por um consumo adicional de ΔX, você está disposto a sacrificar ΔY, de modo a ficar indiferente. Então, essa taxa ΔY sobre ΔX tem a ver com a derivada dessa curva de indiferença. E os preços relativos têm a ver com a derivada do conjunto de oportunidade, que aqui, no caso, é o conjunto orçamentário. Então, o sacrifício relativo do agente que está demandando tem que ser igual ao sacrifício reverso, de modo a permitir essa troca de quem está comercializando com esse indivíduo, que no caso é o mercado, mas poderia ser um outro indivíduo em particular, inclusive com um conjunto de oportunidade que não fosse o conjunto orçamentário. Poderia ser qualquer coisa, desde que fosse decrescente. O indivíduo vai demandar no ponto em que a gente tem essa tangência. Portanto, essas condições de decisão do indivíduo dizem respeito à inclinação da curva de indiferença e à inclinação do conjunto orçamentário, que vai ser o negativo dos preços relativos. A taxa de troca também vai ter um negativo aqui, que a gente cancela. Ora, se nós partíssemos do modelo de maximização da utilidade, que a gente estuda em livro-texto, a formulação formal matemática, o que a gente tem como condição de primeira ordem? Você maximiza a utilidade sobre o conjunto orçamentário. A condição de primeira ordem, ela vai te dar as seguintes equações. Temos, novamente, a restrição orçamentária, e temos esta outra, que é descrita pelo módulo da taxa marginal de substituição igual ao preço relativo. A taxa marginal de substituição é o negativo da razão entre as utilidades marginais. Isso vem da derivação da condição de primeira ordem dessa otimização. Um raciocínio heurístico que a gente pode utilizar no lugar disso é o seguinte: como a gente vai considerar a indiferença, então, pelo teorema da função implícita, a gente pode caracterizar o comportamento da demanda por Y em função da quantidade do bem X, de modo a manter a indiferença desse indivíduo. Então, a gente considera o Y como função de X. Pelo teorema da função implícita, se a gente puder aplicar essas condições aqui, você tem a seguinte equação: derivando dos dois lados em relação a x, do lado direito é zero, porque aqui nós temos uma constante, e aqui a gente usa a regra da cadeia. E aí a gente isola a derivada de y em relação a x. Ora, a taxa marginal de troca, que é o ΔY sobre ΔX, é aproximadamente igual à derivada. E a derivada, então, é menos a utilidade marginal de x sobre a utilidade marginal de y. E é essa expressão que a gente chama de taxa marginal de substituição. É a expressão que é chamada de taxa marginal de substituição. Como o x e o y são bens, as utilidades marginais são positivas, tem um sinal negativo na frente, ela tem um sinal negativo. Aqui você está aumentando o consumo de x, sacrificando o y. Então, tem sinal negativo também. Portanto, o que nós temos é
o seguinte resultado. Se nós partirmos dos postulados de Altman, que não tem nada a ver com função de utilidade, são postulados baseados na ideia de escassez, da dualidade escolha-sacrifício, e todos têm uma natureza real, porque dizem respeito às quantidades que você adquire ou que sacrifica, de modo a ficar indiferente, que é um conceito plausível. Então, você tem a condição de otimalidade do indivíduo, que é essa que está aqui em cima. Aqui faltou um módulo, né? O módulo da taxa marginal de troca é igual a preço relativo. Ora, mas o módulo da taxa marginal de troca é justamente o módulo da taxa marginal de substituição, porque o importante é essa razão de troca, não o numerador e o denominador da taxa marginal de substituição, que são as utilidades marginais. A gente só usa o modelo de maximização da utilidade justamente porque ele é útil. Não é porque a gente precisa, é porque ele é útil, porque quando a gente resolve, a condição de primeira ordem reflete exatamente essa razão de troca, que é o que a gente precisa. A taxa marginal de substituição em módulo é igual a preço relativo. É essa equivalência dos dois caminhos que levam ao mesmo resultado que eu mencionei na aula sobre Homo econômicos para determinar a diferença entre Homo econômicos, propriamente dito, que eu defino como aquele agente que obedece aos postulados de Altman, e o Homo cartesianus, que é você, estudante, que estuda esse problema com base numa linguagem que é conhecimento comum entre os seus pares, que é a linguagem do modelo da maximização da utilidade. Aqui já estamos pensando, mais uma vez, uma diferença entre o Homo cartesianus e o Homo econômicos. O seu Manuel da Esquina, ele é o Homo econômicos. O cartesiano é o economista, que se vale da linguagem do modelo de maximização da utilidade. Tal como numa discussão entre os ministros do Supremo, eles têm conhecimento comum da Constituição, de suas interpretações, então eles são homines cartesiani, nesse universo de discurso que é o discurso sobre a Constituição. Da mesma maneira, nós economistas somos homines cartesiani no universo de discurso que é o modelo formal matemático econômico. A gente não impõe o conhecimento desse modelo formal matemático às pessoas lá fora, não existe isso, né? E aí, depois de apresentarmos as características da demanda ótima do ponto de vista individual, temos a chamada lei de demanda. O que diz a lei de demanda, grosso modo? Se o preço de um bem X aumenta, ceteris paribus, a quantidade demandada desse bem diminui. Essa é a lei de demanda. Agora, a gente tem que olhar com mais cuidado isso. Vamos começar vendo o que a gente já conhece de livro-texto. Temos aqui um gráfico típico de decisão de um consumidor, em que nós temos uma demanda, em que nós temos um conjunto orçamentário inicial, dado por essa linha vermelha. Sabemos os interceptos. Aqui no eixo dos Y é a renda sobre o preço do bem Y, e no eixo X é a renda sobre o preço do bem X. Essa é a situação inicial. Temos essa curva de indiferença azul, que é a curva que passa pela solução do problema, que é esse ponto aqui, e temos uma quantidade demandada do bem X, que eu estou chamando de X0, ao preço do bem X, P0.
PX0. Vamos supor que o preço do bem X aumenta. Ele passa de PX0 para um PX1 maior, ceteris paribus. Então, o preço do bem Y continua constante, a renda nominal continua constante. Então, nós temos uma nova linha orçamentária, que é esta que está aqui, e temos uma nova solução. Temos uma nova solução, que é este ponto aqui. Vamos apresentar aqui a chamada decomposição de Slutsky, porque nós temos essa variação da quantidade demandada do X0 para o X1, em razão da variação do preço, aqui no caso do aumento do preço do bem X, ceteris paribus, isso aqui se chama efeito preço. Ora, se nós tomarmos esta nova linha orçamentária, que é essa que está aqui, e deslocarmos paralelamente até tangenciarmos a curva de indiferença inicial, fazendo esse movimento aqui, ó, vocês estão acompanhando na tela, um deslocamento paralelo até chegar aqui, né? Nós vamos ter este ponto que está marcado bem aqui em cima, que é um ponto indiferente à demanda inicial, à sexta demandada inicial. O deslocamento deste ponto para este ponto se dá de modo ao indivíduo ficar indiferente. O deslocamento deste ponto para cá ocorre devido a uma queda na renda, uma queda virtual de renda que seria necessária para efetivar esse deslocamento, o deslocamento paralelo dessa linha orçamentária virtual que está se mexendo aqui na tela. Então, isso é o que nós chamamos efeito renda. Esse deslocamento inicial é o efeito substituição e esse outro é o efeito renda. A totalidade desses movimentos é o que nós chamamos de efeito preço. Portanto, nós temos a chamada decomposição de Slutsky. O efeito preço, ele é decomposto na soma de dois efeitos, o efeito substituição e o efeito renda. Ora, pode acontecer, e todo estudante de economia conhece isso, do bem ser um bem inferior e o efeito renda ser negativo, essa derivada aqui é negativa, né? Aqui eu estou definindo o efeito renda como menos essa derivada, né? Mas como a derivada é negativa, se for um bem inferior, esse termo aqui fica positivo. Aqui nós temos o chamado efeito substituição, que decorre da demanda Hicksiana. A gente sabe que o efeito substituição direto é negativo, e, portanto, teríamos um negativo mais um positivo, e o sinal que aparece no lado esquerdo, que é o efeito preço, pode vir a ser positivo, o que caracterizaria um bem de Giffen. E muitos consideram como violação da lei de demanda, porque o preço aumentou, a quantidade demandada aumentou também. Já expliquei numa aula esse problema do bem de Giffen, que ele decorre da negligência do analista em considerar a quantidade como uma taxa no período. Então, o lapso de tempo subjacente pode ser pequeno o suficiente para que você caia na ilusão de que você está observando o bem de Giffen, né? Na literatura, existe uma explicação para bem de Giffen, que é do Rod Garrard, no paper do Canadian Journal of Economics. Eu não me lembro se é de 1999, 2000 ou de 2001, é por aí, né? Ele explica a existência de bem de Giffen mediante bens indivisíveis. Então, se você tem um bem indivisível,
Isso pode gerar Band Giffen. O insight dele é baseado no insight anterior do John Hicks. Não vou comentar esse paper aqui, mas eventualmente até vou. Porém, o que eu quero dizer aqui é que quando você considera bem indivisível, é porque o lapso de tempo é pequeno o suficiente para que o bem seja considerado indivisível. Se você tem um lapso de tempo grande o suficiente, você ainda é capaz de ajustar, né? Então, a modelagem do Garrah, para justificar a Band Giffen, ainda cai dentro da mesma crítica, que não é, na verdade, uma crítica, é uma compreensão melhor. Se você tem um lapso de tempo suficientemente curto, que é aquele período em relação ao qual você considera todas as quantidades como taxas, claro, você pode ter bens indivisíveis, porque o ajuste de um bem poderia requerer um tempo maior, né? Não vou comentar mais detalhes sobre isso aqui. Porém, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: na decomposição de Slutsky, o que é considerado como ceteris paribus? Os preços dos outros bens e a renda nominal. Então, Gary Becker, ele argumenta o seguinte: olha, a decomposição de Slutsky, o efeito preço na decomposição de Slutsky é o que o Gary Becker chama de efeito composto. Por quê? Porque, apesar de você considerar apenas o preço do bem X variando, já que você está tomando uma derivada parcial, mantendo o preço do bem Y constante e a renda constante, o conceito relevante para a decisão não é a renda nominal, mas a renda real relativa ao índice de preço do bem Y ou do agregado de todos os outros bens, com o qual você compara a quantidade do bem Y. Então, você tem, na verdade, uma renda real que está variando, além do próprio preço do bem X, e, portanto, não é um ceteris paribus legítimo. Você está variando dois elementos nesse fenômeno. Portanto, é um efeito preço composto, não é um efeito preço puro, não é um legítimo ceteris paribus. Porque você mantém a renda nominal constante, mas não é esse conceito que é o conceito relevante. Então, o que o Gary Becker faz? Num paper de 1962, num paper de 1962, no Journal of Political Economy, um paper intitulado Irrational Behavior and Economic Theory, é do JPE, volume 70, do ano de 1962, das páginas 1 a 13. Essa é a referência. Ele apresenta isso também no livro dele, Economic Theory, de 1971. Eu tenho em mãos aqui uma reedição de 2008. São as notas de aula dele, que ele transformou em livro. Ele aborda isso também na lição sobre teoria da demanda. Muito bem. O que ele faz? Ele faz o seguinte: olha, a decomposição de Slutsky, ela dá um efeito preço composto, não efeito preço puro. Se você quiser extrair o efeito preço puro, você tem que efetivar uma correção na sua renda nominal, de modo a você trazer de volta o poder de compra da sua cesta inicial. Então, qual que é o raciocínio dele? Você tem uma situação inicial, que é uma cesta inicial demandada, e os preços iniciais, e tem uma renda semanal ali. Aí, os preços mudam, só que a gente vai supor que o preço bem Y não muda, permanece igual ao preço inicial. Só o que vai mudar é o preço bem X. E você terá uma nova demanda. O que você quer, em primeiro lugar, é encontrar a equação da linha orçamentária que passa pela cesta inicial, que ela tem que ser factível, porque tem que ser comprada, e com a nova inclinação, que é uma inclinação em milinha, dada pelo novo preço do bem X relativamente ao preço bem Y, que a gente considera igual ao preço anterior. Então, a gente tem
o problema de determinar a equação da reta, que passa pela cesta inicial e que tem a inclinação dada pelo preço relativo modificado. É um problema elementar de cálculo que a gente resolve e a gente acha a equação da reta, que é essa equação que está aqui. Com os novos preços, novo preço bem x e o novo preço bem y, só que esse novo preço bem y é igual ao preço anterior, e temos a renda que seria necessária para que a cesta inicial continuasse factível. Essa renda necessária é o R1, que é justamente o valor da cesta inicial, x0, y0, aos novos preços. É o novo preço bem x e o preço bem y, que é o mesmo de antes. Essa nova renda, essa renda necessária, ela é um múltiplo da sua renda inicial. A gente quer descobrir qual é esse múltiplo, qual é o fator de correção. Ora, o fator de correção vai ser a renda necessária R1 sobre a renda inicial R0. A renda necessária R1 é essa que a gente calculou aqui em cima. Que a gente pode observar que nada mais é do que o valor da cesta inicial aos novos preços, sendo que o preço bem y é o mesmo de antes, mas o preço bem x mudou. E o R0, ele é a renda inicial, ou seja, aos preços iniciais você comprava aquela cesta inicial. A gente está simbolizando essa razão de valores pelo valor da cesta inicial aos novos preços, dividido pelo valor da cesta inicial aos preços iniciais. Isso nada mais é do que o índice de preço de Laspert. Portanto, a correção de renda que você tem que fazer é dado pelo índice de preços de Laspert. E aí, o que acontece? Quando você faz essa correção de renda, voltando no nosso gráfico inicial, a gente cai nessa linha orçamentária que está aqui, ó. Com a variação do preço bem X, a gente caiu para cá, ó, para essa nova linha orçamentária e a nova demanda que foi dada pelo X1. Para determinar a decomposição de Slutsky, o efeito preço de Slutsky, que é o efeito preço composto, você considera essa diferença de quantidade aqui, ó. Essa diferença de quantidade, ó. Efeito preço composto. Agora, esse efeito preço composto de Slutsky você pode decompor um efeito substituição e o efeito renda. Como é que você faz isso? Efeito renda é obtido deslocando-se essa nova linha orçamentária até que nós tangenciemos a curva de indiferença original. Né? Agora, para determinar o efeito puro de Gary-Becker, a gente tem que corrigir a renda pelo índice de preço de Laspert. Então, isso corresponde a um deslocamento paralelo dessa linha orçamentária até tornarmos a cesta original factível novamente, só que aos novos preços. É essa aqui, ó. A gente está agora nesta linha aqui. O que é o efeito preço puro de Gary-Becker? O que a gente tem é a seguinte situação. Vou desenhar em vermelho um triângulo inicial que nós tínhamos com uma solução, que era aqui, que o x0. Né? E aí a gente tem um deslocamento da linha orçamentária para cá e desloca paralelamente para cima, até tornar a cesta inicial factível de novo. Isso aqui vai nos dar um novo triângulo, que é esse aqui, ó. Que é esse aqui. Né? Então, se nós olharmos bem, essa nova linha orçamentária corta transversalmente a curva de indiferença.
Portanto, a solução, a nova linha orçamentária deve estar à esquerda do ponto anterior, tem que estar por aqui. E é essa diferença agora que é o efeito preço puro de Gary Becker. É essa a diferença aqui. Observem que aqui vale a lei de demanda sempre, porque o aumento de preço do bem X acarreta uma queda na quantidade demandada do bem X, no sentido do efeito preço puro de Gary Becker, justamente pelo fato da linha orçamentária ser decrescente. E a linha orçamentária é decrescente em razão da escassez. E a curva de indiferença ela é decrescente também em razão da escassez. Portanto, a lei de demanda é uma lei derivada da escassez, meramente da escassez. Nós teremos violação da lei de demanda quando a escassez for violada. E aí, o ônus da prova da violação da lei de demanda cabe a quem conseguir provar que o fenômeno em questão é um fenômeno que o bem não é escasso. Porque só depende do fato de que a linha orçamentária é decrescente e a curva de indiferença no plano, aqui no caso, é decrescente. Ou seja, o princípio da valoração marginal decrescente, que está explicado lá nos postulados de Altian, e o fenômeno da escassez, ou conjunto de oportunidades, que é um conjunto decrescente. A lei de demanda é uma lei derivada da escassez. E aqui nós temos a diferença entre o efeito puro de Gary Becker, que é esse deslocamento aqui, e o efeito composto de Slutsky. O efeito composto de Slutsky, o efeito preço composto de Slutsky, pode ser positivo, dependendo das configurações das curvas de indiferença, do mapa de curvas de indiferença. A gente sabe disso. Mas o efeito preço puro de Gary Becker é sempre negativo. Não tem como escapar, porque deriva da escassez. E como relacionar, então, o efeito preço puro de Gary Becker com a racionalidade? Vamos ver. O Gary Becker, nesse paper mencionado, ele tem um argumento genial. Eu vou explicar aqui de maneira heurística o argumento dele. Quando o indivíduo é racional, então ele apresenta um comportamento de demanda consistente. Já mencionei isso quando falei sobre transitividade. Retornem lá a Lionel Robbins, o conceito de consistência. E o paper do Armenaltian sobre a teoria econômica e o argumento evolucionário, que muita gente confunde com um argumento chamado analogia biológica, que não tem nada a ver. O Armenaltian já criticou essa crítica que lhe foi imputada. Ele não fez nenhuma analogia biológica aí. Né? Isso é incorreto. Muito bem. Mas a gente chama isso de um argumento evolucionário. O insight do Gary Becker é o seguinte: se o indivíduo tem um comportamento consistente, ou seja, racional, transitivo, ele vai apresentar sempre, diante das mesmas circunstâncias, o mesmo comportamento, ele vai ter essa demanda que a gente conhece aqui. Então, se você imaginar o conjunto orçamentário como sendo essa linha vermelha aqui, tá? Como sendo o suporte de uma distribuição, o comportamento do consumidor será descrito por uma distribuição de probabilidade que está concentrada na demanda dele, que é esse ponto aqui, é a chamada distribuição de Dirac, é a distribuição de probabilidade concentrada no ponto. Se o indivíduo começar a apresentar comportamento errático, certas perturbações, e a gente pode atribuir a pequenos desvios de seu comportamento racional, né? Ou seja, ele está tomando decisão de consumo que não é totalmente baseada no seu padrão de preferência. É em parte, mas existe uma parte que é um comportamento errático. Então,
o seu consumo pode ser descrito por uma distribuição de probabilidade com suporte no conjunto orçamentário. Então, ele não vai ter padrão de consumo fora dessa região. Então, aqui fica zero, né? E aí, chegando aqui, ele pode ter qualquer cesta aqui dentro, né? O comportamento irracional absoluto é modelado por uma distribuição de probabilidade uniforme sobre o conjunto orçamentário, porque a gente sabe que a distribuição uniforme é definida pelo princípio da equiprobabilidade. Qualquer intervalo de cestas com a mesma medida de Lebesgue tem a mesma probabilidade de consumo. Então, a gente pode explicar isso também pelo princípio da razão suficiente, ou o princípio da razão insuficiente, de Laplace. Não existindo qualquer razão suficiente para que nós tenhamos uma crença mais acentuada de que esse consumidor vai consumir numa certa região do seu conjunto orçamentário e não em outra, se não existe razão suficiente para isso, então qualquer região de mesma medida é equiprovável, terá a mesma probabilidade. Qualquer coisa pode ser cesta demandada por esse indivíduo. Então, o insight do Gary Becker é: se o indivíduo é totalmente irracional, as suas demandas não decorrem de qualquer padrão subjetivo de preferência, então a sua demanda é modelada como uma distribuição uniforme sobre o conjunto orçamentário. E aqui vem a sacação dele. No agregado, ainda vale a lei de demanda, mesmo que todos os indivíduos sejam irracionais nesse sentido absoluto, porque nós vamos ter um número muito grande de indivíduos, absolutamente irracionais, só que a demanda agregada, que a gente considera demanda agregada, mas pode ser considerada também uma demanda média, porque a formulação é equivalente, né, que a gente chama de balance condition, em equilíbrio geral, né? Como nós temos um número muito grande de variáveis aleatórias uniformemente distribuídas no conjunto orçamentário, pela lei dos grandes números, a demanda média se dará para qualquer margem de erro arbitrária, né, com probabilidade muito pequena de erro, ela vai se dar no ponto médio do conjunto orçamentário. Então, eu desenhei aqui uma linha vermelha, que é o conjunto orçamentário, e temos o ponto médio desse conjunto orçamentário, que é o que está marcado em preto. Então, pela lei dos grandes números, dada qualquer margem de erro, epsilon, de desvio, a probabilidade de que a demanda média saia dessa vizinhança de raio epsilon, a probabilidade vai para zero, quando o tamanho da população vai para mais infinito, né, pela lei fraca dos grandes números, né? Então, para todos os efeitos, quando você tem muitos agentes, mesmo quando todos os indivíduos são absolutamente irracionais, a gente sabe que, na média, a demanda agregada será o ponto médio do conjunto orçamentário. Se o preço bem X aumenta, que é essa situação que está marcada aqui, ó, né, a linha orçamentária muda da linha vermelha, que está aqui, muda para a linha azul, que está aqui, que é heterostáricos, né? Então, para determinarmos o efeito preço puro de Gary Becker, o que a gente faz? Desloca esta linha orçamentária até que a cesta inicial se torne factível novamente.
eu fiz aqui um zoom do que está acontecendo. É exatamente aquela comparação de triângulos que a gente viu lá em cima. Temos uma situação inicial, no agregado, a demanda média é o ponto médio. Quando o preço BX aumenta, a gente tem uma nova linha orçamentária que é deslocada mediante uma correção dada pelo índice de preço de Laspé, e temos essa linha orçamentária azul. Como os indivíduos são absolutamente irracionais, as suas demandas observadas são dadas por uma distribuição uniforme sobre o conjunto orçamentário, que aqui no caso estou fazendo em dimensão 2, na média, a demanda vai ser o ponto médio da linha azul. E por um argumento trivial de geometria do plano de sétima série, o ponto médio fica à esquerda do ponto médio da situação inicial. Então, vale a lei de demanda. Vale por quê? Porque a linha orçamentária é decrescente, é escassez. Ou seja, a conclusão do Gary Becker é que a lei de demanda, no agregado, ela não depende da racionalidade dos agentes. Ela é uma lei derivada tão somente da escassez. E com esses esclarecimentos, que obviamente foram dirigidos aos estudantes de economia, que já têm uma noção de microeconomia introdutória no nível do Baby Variant, que conhece o que é uma decomposição de Slutsky, etc., né? Com o que a gente viu aqui, espero ter esclarecido alguns conceitos, alguns pontos fundamentais sobre a teoria de preços. Essa série sobre fundamentos de teoria de preços é uma série para complementar o aprendizado do aluno. Não é uma primeira visão sobre o problema, porque vocês já devem ter notado que em vários vídeos eu toco em pontos que não são pontos triviais, né? São pontos que já requerem algum conhecimento prévio. Porém, o intuito aqui é esclarecer, complementar o aprendizado do aluno com fundamentos, porque muitas vezes a gente, quando fica só em conceitos de livro-texto, a gente tem uma compreensão incompleta da teoria econômica, né? Por exemplo, a importância da dualidade escolha-sacrifício, o conceito de valoração marginal, independente de qualquer conceito de função de utilidade, a ideia de que as quantidades são taxas, de que os preços devem ser vistos sempre de forma relativa, de que quando a gente aprende a lei de demanda, a gente tem que compreender que ali você tem dois tipos de efeito preço: o efeito preço composto de Slutsky e o efeito preço puro de Gary Becker. A ideia de que a lei de demanda é uma lei derivada da escassez, não da racionalidade, tudo isso são coisas que vocês não vão ver em livros-textos, né? É para complementar, certo? Até a próxima aula.